E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje trazendo mais informações aí sobre os fundos imobiliários, né? E um fato que chamou a atenção aí foi uma relação que houve principalmente entre dois grandes fundos, né? Um de papel e um de tijolo, né? O MXRF11, né, um dos fundos mais famosos que existem aí na carteira de investimentos, né? Fez uma aplicação de 17 milhões de cotas no HGLG ali no mês de agosto, né? Ou seja, foi um investimento bem alto, né? Aquele período ali de intensa valorização do IFIX, né? Todo mundo pensou que ele ia investir nessas cotas e se manter, mas quando foi aí no final do mês passado, né? O fundo que tinha comprado 17 milhões acabou vendendo aí boa grande posição em HGLG11 no valor de 12 milhões 660, ou seja, aumentou a posição e dentro de no máximo 2 meses aí acabou vendendo a sua posição em HGLG, né? Que é um fundo de tijolo aí high grade, né? Que paga um bom dividendo, né? Tem entregado aí um bom dividendo, né? Mas como vocês devem ter observado aí, principalmente agora nos últimos meses, né? A sua cotação é alta, em torno de R$ 157,50. Tem entregado um dividendo de R$ 9,31, ou seja, de 9,31%, né? É o que ele tem entregado. Está com valor patrimonial acima de 1,03, ou seja, se você comprar uma cota dele, você vai estar comprando por mais do valor que lhe valeria a pena, ou seja, está levando o patrimônio dele um pouco mais caro. Tem uma liquidez de 14,7 milhões, né? Muito alta para uma cota de R$ 157 é uma cota muito alta. Geralmente os fundos, para buscar essa liquidez, geralmente eles acabam descendo para a base 10, né? E ele consegue essa liquidez mesmo com a cota tão alta. E a valorização nos últimos 12 meses, aqui é que está o problema, né? Somente 4,15%, ou seja, enquanto todo mundo aí dos fundos de tijolos estão se valorizando e papel caindo, o HGLG não conseguiu se valorizar, né? E nos últimos 2 meses, né, todo mundo está observando uma pequena queda no valor das cotas, né? O que para quem está posicionado pode ser uma oportunidade, né? Porque o HGLG geralmente ele não dá essas oportunidades de compra, né? Se nós observarmos lá no começo do ano, né, teve uma oportunidade aqui de compra, apresentou outra no meio do ano, depois subiu, ficou e não deu mais oportunidade. Desde então vem caindo um pouquinho, né? Só que a queda ela é muito pouca, né? Ou seja, baixou ali de R$ 160 para 157, ou seja, ele vai caindo ali o valor das cotas aos poucos, né? Consequência de venda? Sim, pode. Tem gente, né, aproveitando esse momento para girar a carteira, né? Ou seja, acabar se expondo a determinados fundos imobiliários, né? E principalmente ali girando a carteira de forma mais intensa, principalmente nos papéis diante da queda do CDI, né? Mas não vai adiantar muito se expor a IPCA, porque IPCA aí, né? A inflação, embora esteja projeções de aumento, ainda não é uma certeza, né? Não é uma certeza absoluta, é só uma projeção. Se você tivesse investido há 5 anos, aí sim, bacana, né? Bacana, porque você teria uma valorização aí, hoje teria R$ 1.176,31, né? Ou seja, teve uma baita valorização aí de patrimônio, né? Despencou com Covid, né? Depois ele vem se recuperando e hoje chegou aos valores de antes do Covid.
Ou seja, para alguns investidores chegou no seu teto, né? Ou seja, não adiantaria pagar mais, né? Porque já teria batido no teto. Então, isso faz com que essa cota sofra uma pequena queda, né? Claro que existem alguns rumores do mercado aí que estão, provavelmente vai mudar a gestora, né? Mas isso ainda estão se discutindo, certo? Então, investimentos aí, público geral, né? Galpões logísticos, indústria, um fundo de tijolo, uma taxa de administração de 0,6 e uma vacância de 9,9, ou seja, é um bom fundo, mas está com a vacância bem alta, né? Já batendo aí 10% quase, né? O número de cotista, um dos maiores, né? 411.039, né? Ou seja, quase meio milhão, né? Com relação ao número de cotas, 33 milhões, né? Mais de 33 milhões, ou seja, é muita cota para um fundo imobiliário que tem uma cotação dessa acima de 1,50. O último dividendo que entregou foi R$ 1,10 e um belo patrimônio de 5,19 bilhões, né? Se nós olharmos aí, é um fundo imobiliário bem antigo, ou seja, tem mais de 10 anos, sua rentabilidade acima de 100% nos últimos 10 anos, e se nós descontarmos a inflação, tem uma rentabilidade de 43,86%, né? Se nós formos olhar os últimos 2 anos, né, ele está abaixo principalmente do CDI. Quem está posicionado há mais tempo ganha do CDI, e quem está aí posicionado há mais tempo, né, há 10 anos, ele também vai ganhar do CDI. Mas não vai aparecer aqui, porque teria que estar na assinatura Pro para vocês verem esses resultados, certo? Então ele bate todos, né? Bate IPCA, bate Small, IDIV e perde para o IDIV, né? Mas ganha de CDI, ganha de IBOV de longe, ganha do IFIX mais ainda e perde para o IVPB11, né? No caso aqui, teve uma maior valorização. Mas no segmento dele, né, os principais indexadores IPCA e CDI, né, ele consegue superar tranquilamente, certo? Se nós formos comparar esse fundo imobiliário com outros fundos imobiliários, como XPLG, BTLG, VILG, ele acaba ganhando de todos os outros, né? Inclusive do ALZLDR11 ele também ganha, né? Se nós formos descendo mais um pouquinho, né, e nós olharmos com relação aos dividendos, né, um dividendo atual de 9,3, muito alto para um fundo de papel. E se nós olharmos os últimos 5 anos, né, ele está pagando 8,72, né, e essa famosa linhazinha, né? Ou seja, é reajustado para cima, né? E ele se mantém e uma vez ou outra ele dá um bônus, né? E é esse bônus que ele dá que faz aí turbinar, né? Manter esse dividendo acima de 8, né? Porque se ele não desse esses bônusinhos de vez em quando, infelizmente, ele seria um fundo imobiliário muito bom, mas estaria entregando aí em torno de 6%, né? Muito baixo. Então, como ele sempre dá um bônusinhos a mais, né? Aqui, como você pode observar, isso faz com que o dividendo dele aumente, certo? Então, ele sempre está dando um prêmiozinho aqui para os seus cotistas, né? E isso faz com que o dividendo ele acabe subindo, né? Esse prêmiozinho que ele dá mais faz o dividendo subir. Mas se você for contar todo mês, não espere isso não, né? Infelizmente, você não vai receber. Se não fosse esses prêmios, né? A maior prova que nós temos é aqui, ó. Se você olhar o dividendo que ele entrega, é de 6 e 7% no máximo, né? Ele é um fundo muito seguro, ele é um fundo high grade, só que ele dá 0,6% ao mês, né? Se não fosse esses bônus que ele dá de vez em quando, né?
ele seria um fundo imobiliário que nos últimos 12 meses está entregando entre 6 e 0,6 e 0,65, ou seja, muito pequeno. Estaria perdendo até para lajes corporativas, né, que não conseguiu se recuperar desde a pandemia, né? Então, se não fosse esse bônus aqui, né, que ele sempre pode observar, ele dá um bônus, né, que faz aumentar aí o dividendo, né, e depois cai, ó, dá um bônus e depois cai, dá um bônus e depois cai, né? Então, se você for olhar o dividendo mesmo, ele é baixo, tá menor do que lajes corporativas. Mas como dá esse bônus, acaba elevando um pouco o dividendo, certo? Com relação aos imóveis, né? Os imóveis de alto padrão, em São Paulo tem 11, em Minas Gerais tem 3, em Pernambuco tem 2, Rio de Janeiro tem 2 e em Santa Catarina também tem um, né? Ou seja, excelentes imóveis, né? Disso não podemos negar, né? Excelentes imóveis com boa localização, onde vocês podem conferir lá no relatório gestor, né? Então, foi só trazendo para vocês aí o comportamento do MXRF11 com relação ao HGLG. Aqui não é uma dica de compra, não é uma dica de venda, é só de análise, né? Para você ficar sempre de olho no comportamento dos fundos imobiliários, né? Como vocês observaram lá no mês de agosto, MXRF11 aportou pesado no HGLG e quando foi no mês de outubro vendeu uma grande posição aí, aproximadamente 12 milhões, né? Então ficar de olho nessas giradas que tem de carteiras, nessas movimentações, né? Acompanhar, principalmente quem você que tem MXRF11 e você que tem HGLG11, né? Fique de olho nos dois, né? Também dê uma olhada lá no MXRF11 que ele vem caindo, né? Vem caindo aí porque primeiro ele bateu o teto, que foi R$ 11, né? Segundo, que ele tinha uma grande exposição ao CDI, ele está girando a carteira para aumentar a exposição ao IPCA, né? E tem também uma nova proposta de emissão de cotas, né? Que fez cair. E um outro problema é porque tem vários fundos agora se tornando base 10, né? CPTS já veio, KNSC também já veio para base 10, CPTR11 também já veio para base 10, ou seja, tem muito fundo de papel descendo para a base 10, né? Ou seja, vão começar a brigar com o MXRF11, né? Até grandes investidores que não gostavam de investir pesado no MXRF11 pegavam aquele dinheirinho que sobrou e acabavam comprando o MXRF11. Agora você tem outras possibilidades entregando um dividendo bem semelhante e abaixo do valor patrimonial e algumas com uma liquidez bem maior do que o MXRF11. Então, ficar de olho aí nos movimentos do mercado, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, né, da análise aqui do panorama e você fique livre aí para tomar a sua melhor decisão, independente se você tem MXF11 ou se você tem HGLG. Então, valeu, galera, por assistir o vídeo, segue, comenta e compartilha. Até o nosso próximo encontro.